Apostas esportivas é algo bem lucrativo para o patrocínio do futebol e para os fãs do esporte. E o intuito da existência das apostas se restringe somente a essas pessoas. O que eu não consigo enxergar justificativa é como um atleta se envolveria nessa situação a fim de manipular um jogo para beneficiar terceiros ou até mesmo se beneficiar disso, já que ganham altos salários. Todos nós sabemos que isso é proibido para atletas do esporte. No vídeo de hoje, vamos falar sobre tudo que envolve a acusação da Federação Inglesa em cima de Lucas Paquetá em relação a alguns cartões amarelos que ele supostamente teria tomado propositalmente. Mas antes, peço para que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo relacionado ao mundo do futebol. Hoje na seleção brasileira, Lucas Paquetá é peça fundamental na equipe que disputará a próxima Copa América nos Estados Unidos. Mas já circulam rumores nos bastidores da CBF de que o atleta poderia ser cortado da seleção, não a pedido do técnico Dorival Júnior, mas a pedido do presidente Edinaldo Rodrigues e alguns diretores da entidade. A situação do brasileiro se agrava a cada dia mais, com mais bombas da denúncia formal feita pela Federação Inglesa, que analisou os possíveis lances em que o brasileiro supostamente age com má intenção, a fim de interferir na partida para favorecer o mercado de apostas esportivas. Uma situação muito parecida é do atacante Ivan Toney do Brentford. Toney apostava única e exclusivamente que ele mesmo marcaria gols nas partidas em que estivesse em campo. Toney pegou 10 meses de suspensão pela má conduta e isso acende um alerta para o caso de Paquetá. Mas por quê? Vamos entender o porquê. Toney não necessariamente interferia no resultado do jogo com sua aposta. Ele podia muito bem apostar que faria um gol no jogo, mas aquilo não era certeza de que iria acontecer, pois é algo que não dependeria somente dele. O caso do Paquetá é extremamente diferente e ainda mais grave. O atleta é acusado de interferir diretamente no jogo para se favorecer ou favorecer terceiros forçando cartões amarelos, o que claramente é uma interferência na partida cometida por ele, que segundo a acusação feita pela Federação Inglesa, alguém se beneficiaria disso. Mas vamos entender todo o caso que supostamente aconteceu, e que levou a Federação Inglesa a acusar o brasileiro. Eu vou te explicar a situação do brasileiro por pontos, para que você possa entender melhor. A situação grave de Paquetá só foi exposta depois de alguns meses. A casa de apostas Betway, que patrocina o West Ham, time que ele atua, notou uma movimentação crescente de apostas que partiram da ilha de Paquetá, região onde o jogador nasceu e cresceu. Nos bilhetes de apostas que partiram daquela região, as apostas feitas era de que o jogador recebesse um cartão amarelo em jogo contra o Aston Villa, pela 27ª rodada da Premier League. Aproximadamente na metade da segunda etapa da partida, Paquetá acerta um carrinho forte em John McGinn, em um lance que a Federação Inglesa considera totalmente atípico, resultando no cartão amarelo. A partida terminou em um empate por 1-1 e o crescimento das apostas naquela região da ilha de Paquetá foi o suficiente para a Betway, patrocinadora do West Ham, começar a desconfiar das movimentações de apostas esportivas feitas naquela região. E como a Betway e casas de apostas detectam movimentações suspeitas com o intuito de manipulação? Antes de te explicar, saiba que isso faz com que as casas de apostas percam dinheiro, beneficiando exclusivamente o manipulador. Então, ou seja, a casa de apostas se antecipa e investe uma boa parte do lucro para se prevenir de manipulação, para que ela não perca dinheiro e para que seja coibida todo tipo de manipulação. Se você parar para analisar, a denúncia das apostas feitas na ilha de Paquetá foi denunciada pela casa de apostas que patrocina o time que Paquetá atua. As casas de apostas são as principais interessadas em identificar as manipulações, até porque elas são o alvo dos manipuladores que desejam usar dela para tirar dinheiro. As casas investem em tecnologia para identificar movimentações em apostas que possivelmente podem acontecer manipulações. Com isso, é disparado um alerta quando se tem uma aposta com um volume muito alto de aposta. No caso do mercado de cartões, tem uma média de volume de apostas que acontecem quando mais pessoas de uma determinada localidade apostam muito naquela ocasião e apostam valores considerados acima do comum. O alerta é disparado nos sistemas anti-manipulação das casas de apostas, fazendo com que a casa de aposta acione imediatamente órgãos responsáveis para investigar manipulação não somente em apostas esportivas, mas também no esporte.
A partir disso que parte a investigação que chega nos supostos envolvidos. Lembrando que as casas de apostas denunciam isso porque elas estão perdendo dinheiro com a manipulação combinada. O jogador brasileiro Lucas Paquetá se pronunciou sobre a acusação feita pela Federação Inglesa contra ele. Paquetá disse: "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato da federação ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários." O pronunciamento do atleta sobre a acusação veio através de sua conta oficial no Instagram. Vale também lembrar que Paquetá estava em negociação com o Manchester City, que mantinha um interesse na contratação do jogador, que chegou a ser pedido do técnico Pep Guardiola. No meio das negociações, surgiram os supostos rumores de que Paquetá estaria envolvido na manipulação, tomando cartões amarelos propositalmente. O atleta seguirá em preparação para a Copa América e cabe somente à CBF decidir se irá cortar o jogador da lista de convocados para a Copa América ou não. E qual pode ser a punição para Lucas Paquetá em caso de condenação no caso das apostas? Bom, ainda tem um longo caminho para um desfecho definitivo deste caso, porém muito já se fala sobre a possível punição. A duração do processo pode ser incerta, há quem diga que pode levar de alguns meses ou até mesmo a 1 ano para se ter uma decisão final. Em caso de condenação, sua carreira pode até mesmo chegar ao fim no futebol internacional, pois a Federação Inglesa poderia solicitar à FIFA a extensão da suspensão no âmbito global, como já ocorreu anteriormente com jogadores brasileiros. Muitos cogitam que será uma punição pesada, porque a Federação Inglesa sempre costuma punir com muito rigor atletas que violam as leis de apostas esportivas no país. Na acusação, a Federação disse o seguinte: alega-se que ele procurou diretamente influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com as apostas. A regra em que proíbe a participação de atletas em atos como este é conhecida como regra E8. Ela diz o seguinte: quando um jogador fornecer a qualquer outra pessoa qualquer informação relativa ao futebol que tenha obtido em virtude da sua posição no jogo e que não esteja publicamente disponível naquele momento, o jogador estará em violação desta regra se qualquer uma dessas informações for usada por essa outra pessoa para apostas. O que nos resta é torcer para que não passe de um mal-entendido com o jogador brasileiro e que, caso comprove que ele não agiu de má fé, que isso não afete sua carreira, pois todos nós sabemos o nível técnico do jogador, que é extremamente importante para a seleção brasileira, pois Paquetá é sim um de nossos principais jogadores. Antes de encerrar este vídeo, peço para que você deixe um like, se inscreva aqui no nosso canal e que ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Até a próxima!